Meu amigo vascaíno, dia agitado no Gigante da Colina. Mercado da bola aí pegando fogo. É, você que achou que só fosse chegar atacante, você está enganado. Tem zagueiro também lá do Palmeiras que pode vir para o Vasco da Gama. Hoje que tem mais um reforço desembarcando aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai falar aqui sobre a situação aí envolvendo alguns jogadores também que estão apalavrados com o Vasco da Gama com relação à situação de pré-contrato. E não para por aí. Se tem jogador chegando, tem jogador aí com sondagens para poder deixar o Vasco da Gama. Isso mesmo. A gente vai falar aqui sobre dois atletas que podem deixar o Vasco da Gama. E claro, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo que vem dilacerado para esse jogo em São Januário, domingo às 18h30. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você nos conceder a honra e se inscrever. Diariamente, a gente recebe aqui entre 8.000 e 10.000 visualizações por vídeo, mas a maioria de vocês não são inscritos aqui no nosso canal. Então, por favor, se inscreva. O seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo vem aí todo dilacerado, sem treinador. O Botafogo ontem que perdeu o Racing, né, no primeiro jogo da Recopa por 2-0. Botafogo vai colocar uma equipe alternativa para poder jogar contra o Vasco da Gama, uma viagem desgastante, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente também. E pelo que a gente viu no treinamento ontem, o nosso Carille vai fazer mudanças no time do Vasco da Gama. Rayan, Paulinho e Tietê devem começar jogando. O Vasco que precisa fazer gols nesse jogo, né? O Vasco que torce aí contra o Fluminense, né? No jogo contra o Bangu, e para um tropeço aí do Madureira frente ao Nova Iguaçu. O Vasco precisa fazer as pazes com a vitória no campeonato estadual do Rio de Janeiro, porque o Vasco da Gama não venceu agora no mês de fevereiro, ainda pelo estadual. Foram 4 jogos no Cariocão e o Vasco empatou 2 e perdeu outras 2. Perfeito? Então, Deus dê sabedoria ao Carille para montar um time certinho para a gente poder vencer o Botafogo e se classificar. Bom, agora a gente fala sobre saída de jogador, né? Hoje pela manhã a gente tomou conhecimento que o Milan da Itália é mais um clube aí que tem interesse na contratação de Lucas Piton. E tomamos conhecimento também que o Vasco só pretende negociar o Piton por valores superiores a 9 milhões de euros. Piton, que recentemente foi convocado, esteve na pré-lista de convocação da seleção italiana, né, um dos melhores laterais esquerdos em atividade no Brasil, com a proposta de um clube grande. Né? Vamos combinar aqui, na minha opinião, 9 milhões de euros no Piton está até barato demais. Tá? O Flamengo está vendendo aí o Matheus, lateral direito aí, por 12 milhões de euros. Então é muito mais bola do que ele. Então o Vasco tem que vender melhor esses jogadores, né? O Piton simplesmente com proposta para deixar o Vasco da Gama. Laureano, como que ficou a situação do jogador João Vitor? A gente vai explicar para vocês como que ficou.
O Galo procurou o Vasco, né, semanas atrás, fez uma proposta. O Vasco rechaçou a proposta do Galo. Ontem, o Paulo Brax, executivo de futebol lá do Galo, procurou o Vasco da Gama, ofertando o perdão aí da dívida do Vasco pelo PH e pelo Jair, duas compras recentes que o Vasco fez junto ao Atlético Mineiro, mas prontamente foi negada essa proposta. Inclusive, o Galo tinha colocado aí jogadores pro Vasco da Gama, o Vasco da Gama simplesmente é, ter opções, né? Bom, seguinte, o Vasco quis ficar com o João Vitor, né? A gente até falou aqui que o Vasco tinha um interesse no Brian Palácio, não foi para frente essa situação aí dessa troca, né? Nessa lista aí tinha jogadores como o Davidson e o zagueiro Igor Rabelo, mas que simplesmente o Vasco não quis colocar para frente. É lamentável, né? Porque assim, o João Vitor é um jogador que custa mensalmente para o Vasco R$ 910 mil. O Vasco poderia ter colocado ele para poder pegar o Davis, o, o Rabelo, é um bom zagueiro, mas não. O Vasco preferiu ficar aí com esse jogador e o Vasco está batendo o pé, pedindo 8 milhões de euros aí pelo João Vitor. Acho que ninguém vai pagar 8 milhões pelo João Vitor, né? Você acha que o João Vitor vale isso? Deixe aí nos comentários. Bom, o seguinte, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços. Ontem, Benjamin Garré desembarcou aqui no Rio de Janeiro. O Benjamin Garré, que chega aí para vestir a camisa 15 e simplesmente com um contrato de 3 anos. O Vasco pagando aí 2,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões aí de reais pelo Benjamin Garré. Um jogador que vai ser muito útil ali para o Carille, né? O Vasco realmente precisa ali de jogador que atue pelo lado de campo, né? Esse jogador ele tem até uma virtude que joga também pelo meio, certo? Então, assim, sorte ao Benjamin Garré. Bom, a gente fala aqui de outro jogador. Esse vai desembarcar na madrugada de hoje para amanhã aqui no Rio de Janeiro, que é o Nuno Moreira. O Vasco da Gama também acertou a contratação do jogador que também tem 24 anos. O Vasco pagou a multa rescisória do atleta, 3,5 milhões de euros, dá cerca de 20 milhões de reais. E, assim, esse eu acho que o Vasco pagou muito caro para poder trazer. Vamos torcer para que dê certo. Houve uma demora ali na negociação, porque o Vasco estava estudando a possibilidade de pagar essa multa rescisória em parcelas. Prontamente o Casa Pia aceitou, o jogador chega aqui no Vasco. O Vasco também acertou ontem a transferência do Lloyd Augusto, tá? O Lloyd Augusto está chegando aqui no Vasco. Paz, meus senhores, tá? Um contrato de 3 anos. 3 anos, o Lloyd Augusto chegando aqui no Vasco da Gama. O angolano, que também tem 24 anos. Parece que o Vasco está dando prioridade mesmo para jogadores aí com aquela faixa etária intermediária, certo? E simplesmente aí, o angolano, muitas pessoas dizendo que ele chega aqui na segunda-feira no Rio de Janeiro. O angolano que seria o oitavo reforço do Vasco da Gama aí nessa janela. Aí. Com a chegada do Lloyd, o Vasco simplesmente empata ali na primeira janela do ano passado, quando a 777 também trouxe 8 jogadores. Novidades aí, pessoal. O Vasco da Gama abriu negociações com o zagueiro do Palmeiras, o Kaique Naves, bom zagueiro, inclusive está jogando como titular no Palmeiras, certo? Para vir fortalecer a nossa zaga aí. Jogador de 22 anos, multicampeão na base do Palmeiras, né?
jogador que tem muito futuro, e se o Vasco conseguir essa transferência, seria o segundo zagueiro aí do Palmeiras que o Vasco traria. O Vasco que já trouxe aí o Lucas Freitas, né, que era atleta do Palmeiras. Bom, o Vasco ontem também mandou uma proposta aí para o atacante colombiano Nacer Villarreal, artilheiro aí do Sul-Americano. O Vasco está aguardando aí a resposta, né, do Milionários da Colômbia. E o seguinte, né, a situação dos jogadores aí apalavrados com o Vasco, tanto o Balbuena como o Brian Rodrigues estão apalavrados para jogar no Vasco da Gama no meio do ano. O Vasco aí tenta amarrar os jogadores com pré-contrato aí. Dois belíssimos jogadores aí que elevariam o patamar do Vasco da Gama. Agradeço aí pela atenção. Deixe nos comentários a avaliação aí que vocês fazem sobre a chegada aí dos reforços do Vasco e estamos juntos, né? Sempre lembrando, o Vasco gastou 7,5 milhões para trazer Garré, Lloyd e também o nosso bravo Nuno Moreira. 7,5 milhões de euros, né? Isso dá quase 44 milhões de reais aí em 3 negociações. Segundo fui informado, isso não vai ter impacto para trazer jogador no meio do ano. Então, isso é bom. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.